E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para fazer o pré-jogo de Red Bull Bragantino e Cruzeiro, que se enfrentam nesse sábado, dia 29 de abril, a partir das 18h30, né? Famosas 6h30 da noite, no estádio Nabi Abichedi, em Bragança Paulista, pela terceira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Bragantino está em 7º lugar na tabela, com 4 pontos, e o Cruzeiro em 12º, com 3 pontos. Ou seja, se o Cruzeiro vencer, passa na frente. Obviamente é um jogo difícil, fora de casa, inclusive nas cotações Betfair, o Red Bull Bragantino é bem favorito, tá? A vitória do Bragantino tá pagando 2, uma vitória do Cruzeiro tá pagando 3,75, boa cotação. E já aproveitando que estamos fazendo o merchan, a Betfair segue com aquela oferta para novos clientes de até R$200 em aposta grátis, basta entrar pelo link da descrição. A Betfair, que patrocina o canal 6x1, é patrocinador master do Cruzeiro também, então se você gosta desse universo das apostinhas esportivas, dá uma prioridade para casa. Só lembra de sempre apostar com responsabilidade, hein galera? A aposta tem que ser para se divertir. Falando das prováveis escalações e começando com o Red Bull Bragantino, dono da casa, o provável 11 inicial do português Pedro Caixinha tem o goleiro Lucão, a zaga com Eduardo Santos e Natan, lateral direito Aderlan, lateral esquerdo Juninho Capixaba. No meio campo, Matheus Fernandes é um primeiro volante, Lucas Evangelista e Bruninho são meias um pouco mais avançados, o Elinho na ponta direita, o Mosquera na ponta esquerda e o Sacha no comando de frente. Como o Red Bull Bragantino e Cruzeiro se enfrentaram recentemente naquele amistoso, eu já fiz uma análise do elenco, já falei sobre praticamente todos os atletas. Daquele jogo pra cá, o Red Bull Bragantino tem algumas novidades. A primeira delas é o Eduardo Sacha, um jogador conhecido, atuou muito tempo no Atlético Mineiro, e ele começou muito bem com a camisa do Red Bull Bragantino, em 4 partidas pelo clube, já tem 2 gols e 2 assistências. Henry Mosquera é um atacante colombiano de 21 anos, um ponta muito habilidoso, era jogador do Envigado, foi contratado recentemente. É uma das principais apostas do Red Bull nesse momento. O Elinho, que joga como ponta pela direita, é aquele que apareceu no São Paulo, né? Já tá no Bragantino há algum tempo. A única dúvida que o Pedro Caixinha tem no time aí, que a gente pode considerar, é a posição aqui do Evangelista. Se ele vai jogar ou não, porque teve uma virose durante a semana. Com isso, perdeu algumas sessões de treinamento, mas ele voltou a treinar com o grupo na sexta-feira, deve ir pro jogo. Caso não seja titular, o técnico tem 2 opções principais. O Jadson, que é um pouco mais volante, e o Gustavinho, que é um meia de mais chegada. Acredito que se o Evangelista realmente não jogar, é mais provável que o Jadson seja o meio-campista aqui pelo lado direito, porque jogando com o Bruninho como um dos 3, o Bragantino muitas vezes faz uma mudança para jogar no 4-2-3-1, com 2 volantes, dando mais liberdade para o Bruninho encostar no ataque. E ele é um jogador que tem muita qualidade, estava recentemente servindo a seleção sub-20, ele fez gol no Cruzeiro naquele amistoso inclusive, né? Então o Jadson é uma opção, Jadson que é aquele mesmo que jogou aqui no Cruzeiro, apareceu na base, mas o Gustavinho também é uma opção, a questão é que o Gustavinho é mais um meia atacante, né? Eu acho que o Gustavinho seria um cara mais para substituir o Bruninho, inclusive ele jogou enquanto o Bruninho esteve na seleção sub-20, tá? Então eu acredito que Jadson ou Evangelista vão atuar aqui nesse meio campo. Os laterais, né, o Aderlan e o Juninho Capixaba são jogadores já bem experientes, rodados em Série A de Campeonato Brasileiro. Natan também é aquele zagueiro canhoto que apareceu no Flamengo. Matheus Fernandes, cria do Botafogo, foi pro Palmeiras, chegou a passar no Barcelona, até jogou por empréstimo no Valladolid do Ronaldo, tá aí no Red Bull Bragantino, sendo um dos principais nomes do time na temporada. E esse zagueiro Eduardo Santos foi contratado recentemente, ele estava no futebol da República Tcheca, mais especificamente no Slavia Praga, foi contratado por empréstimo, é um jogador de 1,96 m de altura, um zagueiro também pra gente ter atenção na bola aérea. E o Lucão, que tem sido goleiro do Red Bull Bragantino, começou a sua sequência como titular justamente no amistoso contra o Cruzeiro, né? O pessoal tava meio de saco cheio lá do Cleiton, errando pra caramba. O Lucão tem sido um goleiro bem seguro. Esse time do Red Bull Bragantino tá invicto no Brasileiro, né? Em 2 partidas, 1 vitória e 1 empate. Tem boa qualidade, tem uma galera boa de bola e é um time fisicamente muito competitivo, tá? O Cruzeiro vai ter que estar 100% para ganhar. E falando do nosso Cruzeiro, a tendência do Pepa é repetir praticamente todo o time que ganhou aí do Grêmio no Brasileiro e do Náutico na Copa do Brasil. A provável escalação tem o Rafael Cabral no gol, a zaga com Neres e Luciano Castan, lateral direito William, lateral esquerdo Marlon. No meio campo, Richard como um primeiro volante, Ramiro e Matheus Vital como meio-campistas mais à frente,
frente. Nicão como meio atacante pela direita, Bruno Rodrigues faz o mesmo papel pela esquerda e o Gilberto como centroavante. O Pepa relacionou 24 jogadores para a partida, o Cruzeiro teve o Alisson como ausência de última hora, ele sentiu um incômodo no joelho e o Lucas Oliveira não pode jogar porque foi expulso contra o Grêmio, tá cumprindo suspensão. Aqui no campinho dá para entender melhor quais são as 24 opções, né? Goleiros Rafael Cabral, Gabriel Mesquita e Anderson, pra zaga Castan, Neres, Reinaldo e o Jussa que pode jogar por aqui, embora seja volante de formação. Pra lateral direita William e Igor Formiga, pra esquerda Marlon e Kaique. Os meio-campistas Richard Machado, Ramiro, Neto Moura e Matheus Vital. Pras pontas Daniel Júnior, Nicão, Rafael Bilu, Bruno Rodrigues, Stênio e Wesley. Atacantes Henrique Ceifador e Gilberto. Vale destacar que o Henrique Ceifador pode fazer sua reestreia pelo Cruzeiro, ele teve aquela passagem apagada lá em 2015, chegou a ser relacionado para o último jogo, mas foi cortado porque havia insegurança jurídica sobre a punição que ele tomou lá na China. Agora a FIFA já mandou o certificado para o Cruzeiro e o jogador está liberado para ser utilizado, mas o Gilberto deve continuar como titular no ataque. E vale pontuar que aqui tem 24 atletas e obrigatoriamente um jogador vai precisar ser cortado, tá? Porque nas partidas oficiais você pode ter no máximo 23 jogadores relacionados. O mais provável de sair é o terceiro goleiro, Gabriel Mesquita. A mudança certa em relação às últimas partidas é a entrada do Neres aqui na vaga do Lucas Oliveira suspenso. Acredito que não tem muita dúvida que vai jogar o Neres, até porque o Reinaldo, que é o outro zagueiro, nem vinha sendo relacionado. E tanto o Reinaldo quanto o Matheus Jussa são zagueiros canhotos, né? Jogar pelo lado direito deixaria eles um pouco tortos, um pouco desconfortáveis. A tendência é que jogue o Neres mesmo. O Richard, que ficou no banco contra o Náutico, deve voltar a ser titular. Pode ter alguma discussão relacionada a Ramiro ou Felipe Machado, né? O Machado que foi titular no jogo passado. No intervalo saiu o Ramiro para a entrada do Richard. Mas acredito que o Ramiro vai continuar como titular. Ele foi titular em todos os jogos do Pepa. Matheus Vital também segue como peça importante aqui nesse meio campo pelo lado esquerdo, né? E é interessante que Cruzeiro e Red Bull Bragantino têm a mesma variação. O meio campista mais pela esquerda, no caso deles o Bruninho, no nosso caso o Vital, é o que tem mais saída e às vezes vira o 10 num 4-2-3-1. Na ponta esquerda o Bruno Rodrigues é o titular, o Gilberto também deve seguir no comando de ataque na esperança de finalmente acabar com a seca de gols, e aqui na posição do Nicão que a gente tem a principal dúvida na escalação do Cruzeiro. Nicão não tem jogado bem, o Wesley teve chance e também não fez praticamente nada, o Rafael Bilu tem entrado no segundo tempo dos últimos jogos e normalmente produz mais que o titular, né? Seja Nicão ou seja Wesley. Eu não sei se é mérito do Bilu ou demérito dos outros. E para esse jogo a gente volta a ter a opção do Daniel Júnior, né? Que acabou ficando no banco no último jogo ali de última hora, mas agora ele está relacionado e o Daniel Júnior contra o Red Bull Bragantino entrou muito bem naquele amistoso, jogando como meio atacante aqui pela direita. Então eu diria que os 4 jogadores aqui estão na briga por essa posição, tá? Deixei o Nicão no campinho aqui por uma questão de manutenção do que vem sendo feito, mas se o Pepa entrar com o Daniel, com o Bilu ou com o Wesley, não vai ser uma surpresa. As laterais com o William e Marlon têm funcionado muito bem, tomara que assim permaneça, assim como o Luciano Castan, que teve atuações bem sólidas aí nas 2 últimas partidas. E o Rafael Cabral parece que já saiu do modo Campeonato Mineiro, né? Já voltou a passar mais segurança pra gente, fez também boas defesas tanto contra o Grêmio quanto contra o Náutico e provavelmente vai ser mais exigido contra o Bragantino. Para fechar, eu vou deixar o meu palpite pro jogo, que vai ser Red Bull Bragantino 1, Cruzeiro 2. O gol do Bragantino vai ser marcado pelo Sacha e o Cruzeiro balançará as redes com Gilberto e Ramiro. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para dizer o que você espera do jogo, deixa seu palpite de placar, como você armaria o Cruzeiro para esse confronto se fosse o técnico Pepa. Lembrando, a bola rola a partir de 18h30 e o jogo vai ter transmissão de TV apenas pelo Premiere. Assim que terminar o jogo, ali por volta das 8h30 da noite, a gente entra ao vivo aqui no canal para fazer aquela tradicional live após a partida, dando nota para os atletas, falando sobre o jogo como um todo. Espero que a gente tenha boas coisas para falar do time do Cruzeiro, de preferência com mais uma vitória, que é muito importante nesse campeonato brasileiro tão difícil. Mais tarde a gente se fala então, muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!